parceiro de programa de televisão, Marcos do Bake Off. Eu participei do 1 e o Marcos do 2. Exatamente. Foi legal? Muito legal, Você gostou? Márcio. Muito. Ainda mais ser finalista, né? Finalista! Ficou em terceiro lugar, gente. Olha que honra. E hoje o que a gente vai fazer de bom com seus dotes culinários? Vou fazer uma coisa em homenagem a você. Ah, é verdade. Bem casado. Bem casado na nossa série de doces de casamento. Trouxe o Marcos pra ensinar os segredos do bem casado. Exato. E duas maneiras diferentes. Uma pra você comer um pouquinho depois e uma pra você comer na hora, porque aposto que você não vai aguentar. TPM, né, gente? Não dá pra aguentar, né? Não mesmo. Então vamos assistir. Pra quem não sabe, o bem casado é uma massa de pão de ló. Exatamente. Né? E aí, pão de ló recheado com doce de leite. E o que eu faço de diferente pra essa massa é colocar um pouco de maisena na mistura, porque eu acho que ela deixa ela um pouco mais fofinha e fica muito bom na hora de cortar. Maravilha. Então a gente começa batendo as claras em neve, né? Depois a gente acrescenta o açúcar. Sim. E depois? Deixa bater um pouquinho e aí vai colocando as gemas uma a uma até ele incorporar bem, assim. Tá. Uma dica muito boa é que se você for vender, pra tirar o cheiro de ovo, a gente peneira as gemas, né? Exato. Não que fique com cheiro de ovo. Não fica, tá, gente. Mas tira se você, esse trauma da cabeça. Se você for noiado. Sabe o que um amigo meu fala que é muito bom? Vai gema, vai ovo. Tem não cheiro tem de como ovo. Não tem, exatamente. Mas se você for noiado, peneira as gemas. Exato. Então depois a gente coloca a essência de baunilha. Essência de baunilha. Tá. Dá mais uma misturadinha. Tá. E aí adiciona a farinha. Tá, farinha bem no mínimo da sua batedeira. Se não tiver o mínimo, vai com a própria mão, né? Sim. E aí você coloca depois da farinha o amido de milho. E continua incorporando ali. E aí então o fermento. Muito bom. Aí ficou pronta a massa de pão de ló dos nossos bem casados. Tem duas formas de fazer, não tem? Tem. Você coloca primeiro na forma com papel e manteiga, como se fosse mesmo uma massa de rocambole. Que aí depois você usa um cortador e faz os disquinhos pequenininhos e só recheia. Isso. Ou então você faz ele pingando, então aí você faz os disquinhos como algumas pessoas conhecem do processo de fazer o macarrão. Isso. Tenta fazer do mesmo tamanho com saco e bico de confeiteiro. Aqui a gente fez ele na forma inteira, até pra ser mais prático. Eu achei bem mais rápido, gente. Depois você vai cortando e vai montando, fim, né? Exato. E aí com o que sobrar dá até pra você fazer um cake pop depois. Ai, que delícia! Muito bom. Forno 180 graus. Uns 10 a 15 minutos. Maravilha. E ó, gente, duas notícias boas do Marcos. Primeiro que ele tá com um projeto muito legal que quando ficar pronto ele vai voltar aqui pra contar pra vocês. Em primeira mão. Segunda coisa é que ele aceita encomendas, olha só. Vai casar, né? Tá de TPM. Qualquer coisa, aniversário, festa da avó. Ele trouxe uma torta mousse de chocolate com café que eu comi chorando. Comi 2 pedaços, muito boa. Ah, e que bom que você gostou. E teu Instagram qual que é pra gente te achar? Marcos Bake Off 2. Muito bom. Segue lá que você tem todas as notícias possíveis que vem Dessa a seguir. vida, dessa pessoa, desse ser maravilhoso. Obrigado. Ó, e aí a gente veio uma pergunta pra fazer pra vocês. Que no Bake Off 1 que eu participei, a minha receita desastrosa, totalmente desastrosa, vocês já devem saber, foi a escultura de chocolate. E a sua, qual que foi? A minha prova desastrosa, assim, pensando em várias que podem ter acontecido lá, né? Porque cada um acha a sua. Mas eu acho que a minha foi a torta de pinhão. Que na hora que cortaram a torta de pinhão, saiu uma água, assim. Eu falei, hoje eu vou embora. Mas aí teve um outro participante que fez pior do que eu, então eu falei... Isso é sempre bom, sabia? Ótimo. Outra pessoa vai pior, mas eu na escultura, sem dúvida, fui a pior do mundo. E ó, comentem aqui embaixo qual receita que vocês fizeram que deu muito errado. Qual foi o maior desastre? Desastre, mas desastre mesmo, assim, gente. Comentem aqui. Deu 15 minutos, qual que é o ponto que a gente sabe que tá pronto? Você vai colocar o dedo e a massa tem que estar fofinha ainda. Então presta muita atenção porque ela não pode ficar dourada. Tá, e ela não pode grudar também no dedo, né? Também não, porque aí ela ainda tá mole. Tá. Nem vira biscoito se passar do tempo. Então é uma massa que você tem que ficar de olho. Fica de olhinho, assim, ó. Porque ela é muito fina na hora que você colocar na tábua, assim, né? Então você vai ver que é rápido. Tirou do forno, o que a gente faz? Espera esfriar um pouquinho, porque senão ela racha. E também não pode esperar esfriar muito pra desenformar ela do papel. Ela tem que ficar morna, então. Ela tem que ficar morna. Beleza. Tira ela do papel, você vai ver que ela vai soltar fácil. E aí então você já pode usar o cortador do tamanho que você quiser e fazer os tamanhos dos seus pães casados. Muito fácil. Hora de rechear. Eu tenho uma dica muito boa, acho que você também tem essa dica. Que você pode rechear do que você quiser. Brigadeiro, o que mais dá pra fazer? Dá pra fazer brigadeiro, ganache, creme de ovos, que é o clássico, na verdade, do bem casado. É mesmo? Sim, mas aqui no Brasil o creme de ovos não é o mais comum. Então as pessoas usam muito
doce de Doce de leite. leite. Que é o que a gente fez aqui pra vocês. Muito bom. A gente recheou e a gente vai fazer a caldinha de duas formas. Explica aí, Marcos, como que é? Como, na verdade, o bem casado ainda é uma massa de bolo, a gente deixa ela bem umidinha Tá. pra ela dar aquela casquinha diferente, né? Tá. Que é o motivo do Sim. bem casado ser desse jeito. O clássico, O clássico né? bem casado. Então aqui a gente fez dois jeitos diferentes. Primeiro, pra que você consiga vender, talvez seja a melhor forma Sim. e que pra ele dure um pouco mais, é fazer uma calda de açúcar com água no fogo, Tá. 115 graus mais ou menos. Tá. E aí você vai mexer, dissolveu esse açúcar, virou uma caldinha Até a ponto de fio. Já ensinei pra vocês clássico aqui. ponto de fio. E aí você espeta num garfinho o teu bem casado, Tá aí. joga a calda e deixa secar. Até um dia pra ele secar é uma vantagem boa. Tá. Então assim, 24 horas. Você vai fazer outras coisas, dorme, deixa aí na sua cozinha, né? Exato, vai comer um brigadeiro, sabe? Uma coisa Vai assim. assistir o TPM, vai no Instagram do Marcos. E aí então você embrulha. Mas também você pode perceber que dá pra você fazer um pouco antes também. Se tiver com pressa, né? Se quiser no mesmo dia, dá pra Exato. fazer dessa forma. Dá pra fazer uma outra calda, que é o segundo modo que a gente vai ensinar. Que é com água e açúcar convencional. Jogou, secou. Exatamente. Jogou, misturou ali o açúcar com a água, passou com um pincel em cima só pra deixar ele molhadinho. Joga no açúcar cristal, que aí você vai ter ele um pouquinho mais crocante. Tá, Úmido e entendi. crocante, que aí você tem ali. Perfeito e rápido. Bem casado Bom. pra comer na hora. Bem casado de TPM, eu diria. Pode ser. Então secaram os nossos bem casados. E aí, o que a gente vai fazer? Embrulhar. Exatamente. Hoje em dia já existem uns kitzinhos que vêm sempre com celofane, que é o mais importante. Embrulhar esse bem casado num plástico, Tá. né? Pra poder não grudar de jeito nenhum isso no que eu ia papel e falar. você perder o bem casado, ou se der ele de Vai presente, ficar a bem pessoa não feio. consegue nem comer, inclusive, né? É verdade, vai ficar grudado. grudado. Tá. Então sempre embrulhar ele no plástico. Não tem esses plastiquinhos, celofanes e afins, enrola no filme plástico, né? Só Sim, pra garantir também que você acho. consiga conservar aquele bem casado. Tá. The sun comes out when you start laughing. The bad news boys are overstaffing. Termina de embrulhar, coloca uma fitinha da cor do seu casamento, o que você quiser, né? Dá de presente, inclusive. Sim. Que seja feliz, gente. Muito feliz, inclusive, com esses bem casados. O Vitor falou pra vocês casarem, mas não sei se é uma boa opção que todo mundo quer. Casa geral, gente. Casa, gente, é de boa, é legal. É legal mesmo. É legal. Foi meio hoje que você falou, mas é legal. É legal, de coração. Because the best news in the world, the best news in the world, the news